gente. Boa tarde a todos. Antes de dar a palavra para o palestrante, eu queria falar rapidamente da série histórica que a gente está organizando esse ano. Esse ano o PAN completa 30 anos e a gente organizou alguns eventos comemorativos e a série histórica vai ser um deles. A gente vai ter aproximadamente 9 palestrantes distribuídos ao longo do segundo semestre de 2017. E esses pesquisadores estavam presentes na formação do PAN 30 anos atrás. Então eu gostaria de agradecer o Ricardo Gattais, que vai ser o primeiro palestrante, os outros 8 palestrantes que aceitaram participar. Esse grupo, na verdade, era maior do que 9 pessoas, obviamente, mas várias dessas pessoas, algumas dessas pessoas já faleceram, como foi o caso do Carlos Eduardo Rocha Miranda, do próprio Pacheco Leão, do Eduardo Oswaldo Cruz. Alguns desses pesquisadores não moram mais no Rio de Janeiro, apesar que eu consegui que a Janora Rocha viesse da Serra dar uma palestra aqui pra gente. E esses 9, na verdade, os 8, na verdade, restantes, ainda estão aqui presentes e são cientificamente ainda bastante ativos. A gente organizou essa série pensando, primeiro, nos estudantes, que a gente imaginou que seria muito interessante, principalmente para os estudantes de graduação, conhecerem um pouco desse programa, saber como é que as coisas se formam, que existe uma dificuldade, existe um trabalho de longo tempo para ter um programa como esse, que na verdade é um dos mais antigos do Brasil. É interessante para pessoas como eu, por exemplo, que eu conheço um pouco da história, mas nada perto de toda a história dos outros pesquisadores que ajudaram na formação. E é também um evento para homenagear essas pessoas que trabalharam durante tanto tempo aqui no programa. Ninguém melhor para começar do que o Ricardo Gattais, que eu aprendi que ele foi o primeiro vice-coordenador, porque o primeiro coordenador, que era o Carlos Eduardo, já não está mais vivo. Então a gente chamou o Ricardo Gattais para dar a primeira palestra aqui para a gente. Então, sem mais delongas, eu dou a palavra para você. Obrigado, professor. Muito obrigado. Essa apresentação é, na verdade, a história da origem do PAN. E eu vou começar com a história de quem chegou aqui 60 anos atrás. Eu entrei na Faculdade de Medicina em 1967 e fui contratado como monitor da Faculdade de Medicina em 1968. E eu era o monitor, mas quem recebia o dinheiro era a minha colega Dulce, porque a Dulce precisava mais de dinheiro. E é interessante essa história, porque Dulce e o meu amigo Edson, que já faleceu, acabaram sendo dono da Milton. E hoje são bilionários. A história é tão interessante que o Edson, ele tinha tão pouco dinheiro que nós fazíamos uma vaquinha no primeiro ano de medicina e eu comprava macarrão para o Edson fazer as comidas, e depois ele começou a fazer um negócio do hospital e as coisas foram andando e ele virou o bilionário que infelizmente faleceu porque ele foi testar os limites dele. Ele sempre queria testar os limites dele. Mas eu chego no Instituto de Biofísica e encontro um ambiente científico riquíssimo. Na verdade, foi esse ambiente super rico que fez com que o programa de avançado de neurociência fosse criado. A pessoa central dessa história é o meu amigo Carlos Eduardo de Rocha Miranda. O Carlos Eduardo era uma pessoa, um
um cientista ímpar. Na verdade, era incrível a capacidade de escutar que ele tinha e a capacidade de sintetizar ao final de uma conversa longa do que as coisas, como foram as coisas. E o Carlos Eduardo, na verdade, foi instrumental para a formação de uma série de cientistas brilhantes que estão hoje por aqui. Por acaso. Rosália, Leni, o peixinho dourado que acabou de chegar. E nesse ambiente rico, nós começávamos com Roberto Lente, Rafael Lini, começávamos a discutir quais eram as nossas limitações. E foi nessa discussão de que nos limitava e que precisávamos para fazer unidades multiusuárias que surgiu a ideia de fazer um programa avançado de neurociências, além do que surgiu a ideia de nós ficarmos mais juntos para fazermos coisas mais arrojadas. Nós todos tínhamos ido para o exterior e tínhamos voltado, alguns estavam nessa fase de transição, mas a gente notava que quando eu cheguei de Princeton, em Princeton só tinha um microscópio cirúrgico e todo mundo usava. Quando eu cheguei aqui no fundão, cada laboratório e cada porta tinha um laboratório, tinha um microscópio cirúrgico da DF Vasconcelos. Não era um ZEISS, mas era um DF Vasconcelos. E essa ideia de que não, nós podemos chegar mais longe se nós nos juntarmos, foi o que Carlos Eduardo plantou na cabeça de todos nós. E essa ideia foi de fazer uma coisa estruturada. Deixa eu contar um pouquinho da história do ambiente. O ambiente era muito especial, porque não era importante ser professor. Doutor Aristides nunca quis fazer, nem Carlos Eduardo, nem Eduardo, nunca quiseram ser professor titular no Instituto. Eles queriam fazer a melhor ciência e a mais competitiva que existisse. E é nesse ambiente de vamos fazer uma ciência que faça diferença que o PAN foi criado. E ele teve algumas coisas que deram um sucesso para ele. O principal dele é que quando o Carlos Eduardo chegou e falou, não, vamos fazer uma coisa estruturada. Estruturada por quê? Porque ele estava no CEPEG e ele falou, não, vou escrever os bylaws e aí nós vamos ter uma estrutura reconhecida na universidade. Mas nós não queríamos interferir na pós-graduação. Então, nós pensávamos em criar um PAN que fizesse ciência, sem interferir nas pós-graduações do Instituto de Biofísica e sem interferir na parte de ensino. Nós queríamos contribuir para essas duas coisas, mas nós não queríamos que houvesse uma superposição. E o grande sucesso que nós tivemos, eu diria, foi o fato de que na primeira visita que Carlos Eduardo e eu fizemos à FINEP, que era naquela época na Rio Branco, nós encontramos uma pessoa especial que era o Wilson Chagas de Araújo. Wilson Chagas era uma pessoa que tinha vindo da microbiologia, mas era uma pessoa formada em Harvard. E ele sabia das limitações e dos nossos ambientes. E
Carlos Eduardo e eu convencemos, então, o Wilson de que nós precisávamos ter um apoio financeiro para fazer unidades multiusuárias. E aí, eu acho que é aí que o PAN botou um pé e se consolidou como programa. Nós tivemos 2 grandes apoios, eu fui coordenador dos 2, nos quais nós, de uma forma bastante equilibrada, nós distribuímos os microscópios, as unidades de morfometria que apareceram, e as coisas foram se consolidando num ambiente muito equilibrado. Eu vou lhe mostrar agora um pouco desse ambiente e um pouco de fotografia daquela época. Bom, em primeiro lugar, Carlos Eduardo foi o primeiro coordenador do PAN e eu fui o vice-coordenador e fui coordenador dos pedidos da FINEP. Carlos Eduardo ficou 87, 88, e aí eu entrei e saí, porque no meio da história eu fui para Princeton, depois voltei, enfim. Mas eu fui coordenador, depois de mim voltou a ser o Carlos Eduardo. Na primeira época a secretária era a Malu, depois passou a ser a Tereza num determinado momento. E eu fui coordenador até 96, quando entrou Roberto, depois Rafael, depois Vivaldo, depois Nora, Eliane, que está aqui, Ricardo Reis, que está aqui também, e finalmente a Cecília, que eu não vejo por aqui hoje. É possível que eu tenha esquecido de alguém, porque eu tentei rever a história do PAN e infelizmente não está escrito em lugar nenhum. Então, essa coordenação, o PAN fica aqui atrás do Hospital Universitário e, de fato, é um tributo ao meu amigo Carlos Eduardo Guilherme Rocha Miranda. Rocha Miranda devia ter sido um prêmio Nobel, devia ter recebido o Rocha Miranda, aqui na foto típica dos seus 70 anos, aqui na festa e aqui na Academia de Ciências. Esse grupo de pessoas que estava presente, aqui tem uma moça muito jovem no meio, que pode ser reconhecida, mas hoje ela pintou o cabelo, ficou um pouco mais... É você sim, senhora. É você sim, senhora. Essa foto foi tirada por alguém que estava do lado de cá, que era o coordenador, era o representante de graduação da primeiro... Isso aí é o primeiro conselho deliberativo do Instituto de Biofísica. Eu tirei a foto, a Leni era representante dos pós-graduandos. E aqui temos Pena Franca, Malé, Carlos Eduardo, Gilberto, Darcy, Eduardo, Antônio, Leni, Aida e Esquivel. Esse foi o primeiro CD do Instituto de Biofísica e eu não estou na foto porque eu tirei a foto. Esse aqui era um ambiente no qual o PAN foi criado. Aí, na verdade, é o precursor, porque essa foto é da Praia Vermelha. E nós podemos ver Eduardo, Leni de novo, Aglai, Carlos Eduardo, o grande mestre de todos nós, Raimundo Bernardes, eu, Franklin, Nora, Gazini, Rocco Bombardieri, irmã da Aglai, Thaís, Majora, Brasil,
Rafael Linden, que voltou agora a ficar igualzinho que ele era. Roberto Lente e um menino que cuidava do biblioteca, que agora realmente me esqueci. Bom, esse foi o ambiente de fato da criação do PAN, porque nós já estávamos aqui no fundão, e o Tinho pode se lembrar de uma foto dessa, com Romualdo, Carlos Eduardo, Doutoris, Babinho, e na segunda fila, Pati, Nora, Rosália, Paulinho, Ari Ramoa, Malu, a primeira secretária, Teclis, Maurício Teclis, Giovanni, o Augusto, Edil, Eliane, eu, Leni, Raimundo, seu Gibral. A moça, ela cuidava da Copa, eu não me lembro. Dona Conceição. Dona Conceição. E aqui o Jorge no final. Tem que botar o nome. Atrás da Eliane, Maurício Kleinberg. Maurício Maurício Kleinberg. Kleinberg. E atrás de você, o menino da Que foi Rubem. Aliás, Rubem foi um dos primeiros membros do PAN que faleceu. Na verdade, ele era um radiologista espetacular. Nós estávamos fazendo alguns trabalhos muito importantes de extração de coágulo em pessoas que estavam fazendo AVC, mas infelizmente ele foi fazer uma vasectomia e a coisa se... Ele fez uma embolia pulmonar. Essa é uma outra foto de quando eu fui coordenador ou chefe de departamento. E aqui aparece pela primeira vez Sérgio Moisfanda, e eu gostaria essa apresentação vai ser mais ou menos histórica, mas já vai ser uma apresentação de boas fotos. Eu, Nora, Sérgio, Leni, Simone. Agora aqui esse menino eu Não lembro também não lembro o nome dele. Marco, Marcelo Rosa, Aglai, Patrícia, Raimundo, Penha, Adélia. Adélia, iniciação científica. Cecília, Edinho, eu não estava vendo. E o Jorge. Jorge e Mário. Helenice no meio. Tá, Helenice está Ali no meio. Patrícia. Helenice está aqui. E o Sérgio. Maíra. Então, é só para dizer que nesse ambiente, o sucesso da história foi o fato da gente ter recebido um dinheiro, ter implementado as unidades multiusuárias, algumas delas que ainda estão funcionando, e outras que deram filhotes. Então, a unidade de morfometria que o Roberto implementou, que depois o JC passou a pilotar, deu um filhote que está no João. Então, e nós aumentávamos o arsenal de equipamento na medida que a demanda crescia. Quando a demanda não crescia, não tinha. Essa é a outra foto, agora com o doutor Aristides, Babinho, Romualdo, Roberto Lente,
Cefati, Cici, Elisa Carvalho Dias, Leni, Raimundo, como sempre, bem acompanhado, Eliane, Leia, Narmin, Nora, Eu? Silvana, Marcelo Rosa, essa que está de lado eu não sei. Penha. Faz carne, não? Essa é difícil. Tá. Roberto Lente. Zé Nilson do lado. Zé Nilson está aqui. Jorge está aqui. Edil está aqui. Maurício Teclis e Tiburcio. Eu também já existi. E o Sérgio Schmidt lá atrás. Que só dá pra... O Sérgio Schmidt eu não consigo Atrás, ver. atrás. Não, eu sei que é só um pedaço dele. Não tá A orelha. a orelha dele. Mas, então, E o cachorrinho eu não sei quem era. duas coisas fizeram com que houvesse um sucesso. Primeiro foi que a gente arranjou apoio financeiro. 5 anos mais 5 anos. E a segunda coisa é que o grupo era um grupo muito coeso, muito tranquilo. E nós tivemos o primeiro Pronex grande. Eu fui o coordenador, mas ser coordenador era uma mera formalidade. Infelizmente, ao longo do tempo, as pessoas, por inveja, tentaram nos sabotar. E esse é o exemplo clássico de inveja. Na hora que nós apresentamos o segundo Pronex, que era um Pronex grande, o pessoal, que eu não vou dizer de onde, chegou à conclusão de que nós estávamos muito grandes, que o grupo de neurociências do Rio de Janeiro era muito grande, estava ficando muito importante e que tinha que ser desfeito. Aí foram ao ministro e o ministro foi lá e tirou o nosso nome da lista dos agraciados. No próximo ciclo, o que aconteceu é que cada um de nós, Rafael tinha um Pronex, Roberto tinha outro Pronex, e nós nos distribuímos para atender às demandas malucas dessa comunidade científica maluca. Mas eu estou contando história desde o começo, então aqui eu estou chegando com um mês, depois eu chego aqui com 10, 11 anos, com 15 anos, e finalmente ganho aqui o prêmio da Faculdade de Medicina aos 17 anos. 19 anos. E essa história, ela não é uma história de um cientista que só fazia isso, é um pouco da coisa da minha vida de fazenda, do dia da minha formatura, e isso aqui de uma foto, que vocês vão ver em seguida, que é uma foto, para mim, histórica. 1971, nós fomos a um simpósio no Chile, e aqui está a Aglai, Celso e eu, 1971, apresentando o primeiro trabalho. Na verdade, nós fomos lá para apresentar o trabalho do Dr. Isch. E quem apresentou o trabalho foi o Eduardo. Então, o Eduardo apresentou um trabalho de depressão alastrante e nós fomos a Santiago do Chile. E por esse evento, eu tirei a minha pior nota na Faculdade de Medicina. Tirei, na hora que fui fazer a prova, eles me deram 6, porque eu não tinha frequência. E com isso eu saí do 2º lugar da Faculdade de Medicina e fui para o 10º lugar, mas ainda ganhei aquele prêmio.
Essa história do PAN é a história da interação das coisas. E Leni Cavalcante foi a responsável por eu ir para Princeton, que eu estava querendo ir para Buffalo para trabalhar com a pessoa que trabalhava com Pulvina, que era o David Bender. E ela me falou assim, vai trabalhar com um aluno? Vai trabalhar com o chefe. E eu cheguei lá, então fui trabalhar com Charlie Gross. E essa aqui é a foto do laboratório. Você vê que tem um representante aqui que está devidamente sedado. Aqui é Bob DeSimone, a minha primeira aluna de pós-graduação, de graduação, Julie Sandel. Hoje é uma grande professora na Boston University. E aí temos essa outra que tinha sido a minha segunda aluna, mas que brigou com o Charlie Gross e, portanto, deixou ciência e foi trabalhar com matemática. Vicky e o filho do Charlie aqui embaixo. E aqui você vê que o tributo que nós tínhamos era para essa coisa inventada pelo Carlos Eduardo, que era uma coisa, que era um toilet brush. A escova de lavar banheiro que eles usaram no trabalho de 1967 e, de fato, foi a primeira descrição de que no córtex infratemporal você tem o reconhecimento de fora. Esse é um outro foto no laboratório, Julie Sandel, Vicky, Barbara Grayson, que foi minha segunda aluna, eu e Barbara Pinken, que é a grande amiga da Aglaia. Depois disso, nós nos mantivemos com nossos Pronex. Essa é a figura do Pronex que eu tive a honra de coordenar. E aqui já estão pessoas que infelizmente já se foram. Está aqui o Luiz Carlos, mas tem uma equipe que eu vou me dar o direito de não mostrar um por um. Mas gostaria de chamar a atenção do Cristóvão, da Peixinho Dourado, da Eliane Volchan aqui, do Luiz, enfim, de um conjunto grande de pessoas que fizeram esse primeiro Pronex ser uma coisa extremamente... esse não é o segundo, não é o primeiro Pronex, é o segundo Pronex, né? Que é o Pronex depois da interferência dos paulistas, de que aqui tinha muito neurocientista bom. Só que eu entreguei delicadamente. Só que a minha vida não fica só nesse ambiente e eu resolvi então mostrar uma foto e que esse cara que está aqui sou eu. É claro que o cavalo quase não está aguentando, mas isso aí é da minha vida na etapa de 1994 até 2007. Uma pessoa que foi instrumental para, na verdade, valorizar toda a neurobiologia do Rio de Janeiro foi o Dr. Chagas. Tá aqui. O Dr. Chagas convidava os jovens, Rafael, Roberto, para ajudá-lo a fazer esses simpósios para o Papa. Isso aqui, então, é a Pontifícia Academia de Ciência, e esse é o simpósio de Pattern Recognition Mechanism, que foi, na verdade, uma forma do Chagas fazer um simpósio interessante sobre reconhecimento de forma, e ele me chamou e eu, então, organizei, e todos nós fomos aos poucos sendo treinados nessa interface. O Roberto fez um, eu acho que o Rafael fez outro.
vocês, Rafael e Roberto fizeram dois. Enfim, mas o Dr. Chagas tinha uma visão bastante magnânima e, de fato, nós todos fomos beneficiados com isso. Eu não posso, numa apresentação dessa, deixar de falar daqueles que foram meus colaboradores. Então, todos mais ou menos aqui. Doutoris, Cecília, Raimundo, Carlos Eduardo, uma figura impoluta que apareceu ali, Bruce Lima, Juliana, Julie Sandel. Ela apareceu por aqui hoje. Ana Carla, Sinira, Mário Fiorani, João Azi e a minha querida Cecília Edith. De fato, eu não posso só falar do PAN, porque tenho que falar um pouco da história do laboratório e, de fato, daquilo que eu fiz que vai ficar para o futuro. Então, vocês vão me dar uma licença poética, que agora eu vou mostrar um pouquinho de ciência, mas também vou mostrar um pouquinho daquilo que eu acho que é a minha contribuição para o próximo século. Bom, aqui são os outros colaboradores, Sandra, cujo trabalho está saindo agora, Mário, Aglai, Carmen Pignon, eu, Marcelo Rosa, meu grande amigo Raimundo, na verdade mestre de muitos de nós, Edil, Carlos Eduardo, Babinho, Mariana, Sheila, Marcão, Siddhartha e Otávio. Essa é a fotografia da ida lá para os Estados Unidos. Eu vou passar e eu vou fazer um tributo a uma pessoa nova no laboratório, nova no Instituto de Biofísica, que é uma pessoa muito especial. Aqui no dia da tese dele, aqui essa foi o ambiente da tese, e aqui quando ele terminou a sua tese. Então esse é um tributo ao meu amigo Bruce Lima. Bruce chegou aqui querendo ser meu aluno. E ele reclama que, de vez em quando, até eu descrevo o nome dele errado. Só que o Word tem um mecanismo de correção que eu acho incrível. Às vezes eu faço um bilhete para ele em Word e mando sem olhar, e o Word pega BRUSS e vira Bruce, BRUCE. E isso às vezes mata a gente. Bom, Mário Fiorani foi o orientador, e essa, eu não sei porquê, é chamada de preta, mas é a consorte. É nesse ambiente, então, que foi criado o PAN. Muitas coisas boas nós conseguimos fazer, mas eu não posso deixar de fazer agora o tributo às pessoas que de fato fizeram a diferença. Isso aqui é Eduardo Oswaldo Cruz e Carlos Eduardo, quando entraram na Faculdade de Medicina. E aqui, no laboratório na Praia Vermelha, antes do Carlos Eduardo ir para os Estados Unidos. Não posso deixar de falar do Raimundo Bernardes, que de fato contribuiu para o trabalho de muitos de nós, e nessa contribuição ele de fato também contribuiu para o PAN. Não posso deixar de falar da pessoa mais doce que eu conheço, que era chamada à época de peixinho dourado. Eliane Volchan, quando chegou aqui, ela convenceu todo mundo de que todo mundo tinha que nadar
ao meio-dia para manter a forma. E o Carlos Eduardo a denominou de peixinho dourado. Raimundo, Nora e Leni aqui pela metade. Aglai e Raimundo, Leni, Aglai, Nora, Juliana, João e Liliane. E aqui a segunda secretária do PAN, Maria Tereza, Malé, e aí a turma do laboratório, Elian, Leni e Elian. Aqui o meu grande amigo e colaborador do Espaço Alexandria, professor Bevilacqua, com sua esposa Inês. E desse lado de cá nós temos Mariana e a minha nora querida Aninha. Esse era o meu time lá da FINEP. Mariana, a Juliana. E aqui tem um pouco da história onde eu vou mostrar eu e o meu irmão Sérgio quando pequeno, e depois eu um pouquinho maior, tentando apresentar um trabalho em colaboração com o João e com o meu amigo Andrei. Bom, não posso deixar de falar da contribuição do Dr. Lisch, que era uma pessoa pragmática, muito objetiva, e na hora que nós começamos a criar o PAN, falou assim: vocês vão fazer mais um sistema, pelo menos vocês usem isso para melhorar os equipamentos. E foi essa a ideia da criação, Dr. Lisch aqui, Dr. Lisch me aceitando na Academia de Ciências como iniciante, aqui o Dr. Krieger como titular, isso aqui é a festa da academia, isso aqui é a cerimônia lá de Brasília. Então eu vou falar agora um pouquinho, muito pouco, talvez uns 5 minutos, sobre mapas. Eu me dediquei ao longo da minha vida para fazer mapas visuais do cérebro. Isso na ideia de que, tendo uma figura aqui fora, você cria uma representação neural aqui na área V1, que é um mapa distorcido. Mas esses mapas, eles são fenômenos do processamento básico da informação pelo sistema nervoso. Nesse processo, nós escrevemos um mapa em V2, um mapa em V3, um em V4, um em V5 ou MT e outro em V6 ou PO. E esses mapas, cada um deles faz um pedaço do processamento. Então, eu, mais recentemente, comecei a pensar sobre esses mapas e cheguei à conclusão de que esses mapas, eles são só um pedacinho do iceberg. Porque, de fato, quando eu estou olhando para a audiência, eu tenho um mapa egocêntrico do ambiente como um todo. E a minha cabeça roda para cá e para lá, meu olho roda para cá e para lá, e o meu mapa sensorial fica parado. Então, hoje em dia nós sabemos que nós temos... Temos mapas oculocêntricos que estão lá naquelas áreas primárias. Depois, esses mapas passam por processamentos que fazem com que a informação é completada em V1, por exemplo, e em V2 preenchida por
textura e cor diferente. Mas, além disso, você tem um mapa que extrapola da posição da retina e extrapola da posição, e é uma forma da gente ver o espaço extracorpóreo próximo. As coisas no cérebro são muito especiais e elas passam por processamento. Quando na área V4 eu estou vendo esta imagem, eu vejo cor só nesse pedaço aqui. Só que o meu cérebro faz a extrapolação de cor e você não deixa de ver a imagem como ela é, completamente completada. A imagem de cor é limitada a isso daqui, mas ninguém que está nessa audiência pode dizer que não está vendo cor em todo o ambiente. Então, por isso, nós temos hoje uma proposta de que os mapas visuais do cérebro, eles passam por transformações e completamentos que fazem com que você tenha vários ambientes. E em algum ponto, o mapa, que é estereoscópico, desse lado de cá, ele passa a ser ciclópico. Porque é muito interessante que se você estiver olhando para cá e você mexer o olho para lá e para cá, a sua percepção do mapa é estável. Eu não vejo o Rafael andando para lá e para cá quando eu estou mexendo meus olhos. Então, o sistema nervoso usa a cópia eferente para reestabilizar a imagem e fazer com que as coisas que a gente vê sejam mais ou menos ciclópicas. E muitas coisas que são limitadas por cangalhas, como óculos, por exemplo, elas são extrapoladas. Você está vendo no óculos isso daqui, mas você extrapola sem óculos, sem nenhum problema, a imagem como um todo. Eu vou deixar essa parte, isso aqui também é uma outra parte de ciência que eu tinha botado aqui, que diz um pouquinho, como eu tenho 1 minuto, eu vou falar. O meu amigo, o Crick, me convidou, por um acaso, depois de eu fazer a apresentação sobre o completamento, me convidou para tomar um chá com ele, e com isso eu apresentei uns dados sobre o claustro, e o Crick, posteriormente, então, escreveu um trabalho com o pessoal da matemática, dizendo que a consciência estava no claustro. Então, isso aqui é o dado que eu mostrei para o Crick. E ele só foi conseguido esse dado porque eu tinha uma técnica que era espetacular, chamava-se Thelma Galp. Está aqui em Teresópolis e aqui no Rio de Janeiro. E esse trabalho, então, foi dedicado a Thelma Galp, com grande honra. E qual foi o trabalho? Foi de que a área visual V4 tem uma conexão com essa estrutura aqui, ó, que está entre o neocórtex e o estriato,
que chama-se claustro, e que o Crick falou que aí é a sede da consciência. Então nós começamos um trabalho, que é desses trabalhos de dados negativos, usando uma gama laser lá nos Estados Unidos. Eu fiz uma lesão bilateral do claustro e nós fizemos então a pergunta para o macaco se ele conseguia extrapolar algumas coisas, como escolher a macaca que ele ainda não viu. Esse processo de delay non-match do sample, de você mostrar uma coisa e depois mostrar duas coisas, e ele tem que escolher a que ele não viu, você só consegue fazer isso se você tiver uma representação neural importante e que tiver consciência. Enfim, fizemos as lesões do claustro bilaterais em 4 animais, e os animais não tiveram nenhum efeito, não tiveram nenhuma lesão. Então, esse é o exemplo que eu vou escrever algum dia, um trabalho que é o tributo ao Francis Crick, que me fez fazer um monte de trabalho. E, de fato, nós fizemos o trabalho para consciência. Depois chegamos à conclusão de que podíamos mostrar coisas emocionais para o animal, e o animal que estava com lesão do claustro não teve nenhum problema. Enfim, já fizemos o diabo. Inclusive botar alguns alunos para ver se tem alguma alteração de sono e vigília. E não tem alteração nenhuma. Então, até agora, tudo que o Crick falou está errado. Mas é muito difícil você chegar e falar que o prêmio Nobel é... Esse era o dado do claustro que eu mostrei para o Crick. Agora eu queria, só nesses últimos 5 minutos, falar da minha contribuição para o próximo século. Essa foto, Rosália, eu te dou com essa resolução que eu tenho. Tá? Mas aqui está a Rosália, aqui está a Serli, Paz de Carvalho, Beirão, Sérgio, Fechops, Glorinha, Michu, Massuda, Marta e Leopoldo e seu Tininho. E tem esse... O moço da bomba de sódio de potássio, eu não me lembro o nome dele. Eu acho que é Hasselbach. Eram dois visitantes. Era o Magnuso, um era o Magnuso e outro era o Hasselbach. Mas eu acho que esse é o Hasselbach. Bom, então eu estava dizendo que eu queria agora mostrar a minha contribuição para o próximo século. Vai lá. Isso aqui é quando eu cheguei em Princeton. O meu aluno, chamado Doug Dawson, está assinado aqui, ele falou assim, eu vou fazer um quadro para te dar, e ele fez esse quadro que é dos gatinhos. Assim estava a Serli quando chegou, e continua. E os filhos Rafael e Gustavo. Rafael e Gustavo gostavam de brincar na moto do Tom Albright. E aí as coisas vão andando, e eu aqui estou vendendo boi por um telefone, falando na Academia de Ciência no outro telefone, e essa figura está no livro do Roberto Lente. Esses são os homens da casa. Aqui, quando chegamos em Nova York em 2001, um pouco antes do fatídico September 11, e a Serli, a Ninha, Gustavo e Rafael. Aí a Ninha e o Gustavo se casam e aparecem essas belezas aqui, que são a minha contribuição para o próximo século. Fefe, João, Mariana e Luiz Eduardo.
Aí aparece o Rafael, se casa com a Simone. Agora essa ficou fora da ordem. Essa daqui é a Carmen, numa neuroscience, nós estávamos lá. Aqui a Simira, ficou realmente fora de ordem. E aqui o Siddhartha. Aqui foi um tropeço na minha vida acadêmica, em que eu resolvi ser reitor, e vou te falar, não foi fácil. Mas nessa trajetória, eu fui a Harvard, que é o dia que meu filho é o commencement. Então, isso aqui é o pé do Harvard, todo mundo passa a mão lá. Aqui está fora de ordem, meu amigo Tom Albright, pescando lá nas botinas. As minhas amigas Michelle e Thelma Galvin. As minhas amigas da Neuroscience, aqui Cecília, Elisa, Kia Nobre. Kia está do lado de cá. Cecília, Mônica. e Mônica Rocha. Mônica. Aqui o pessoal, as moças dos Estados Unidos, aqui os moços na festa de aniversário da minha tia. Esse é o meu filho Rafael, que sempre é uma pessoa diferente. Nunca essa foto. Ele chegou em Nova York, eu abro a porta, aí a Celine fala assim, que esses americanos malucos aí ficam... Era o filho dela. Cheio de coisa. O Rafael em Harvard, e essa contribuição do Rafael para o próximo século chama-se Lucas. E por fim, esse é o meu time com o qual eu acho que o Brasil ganhará qualquer Copa no futuro. Muito obrigado, senhores. Espero que não esteja muito boring. Com certeza uma hora foi pouco, né? Verificar aqui Como bom professor, eu marquei para 1 hora e fiquei dentro da 1 hora. Mas eu estou à disposição. Eu acho que o PAN foi uma experiência bem sucedida, em parte pela estirpe de quem o criou. Carlos Eduardo era um hell of a scientist, além do que o grupo de pessoas que começou o PAN era, eu diria, muito especial. Não é querer rasgar a seda para lá ou para cá, mas nós não conseguimos montar cientistas desse estilo aleatoriamente. Tem que ser um movimento bem selecionado. Carlos Eduardo selecionou quase todos os alunos pessoalmente. Eduardo era um sujeito perfeccionista, mas ele não tinha, eu posso dizer porque ele foi meu orientador, ele não tinha o brilho intelectual que o Carlos Eduardo sempre teve. O Carlos Eduardo não foi meu orientador, mas foi meu mentor ao longo de quase toda a minha existência. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o que foi o PAN ou como será no futuro, eu posso dizer. O será, eu acho que pelos coordenadores que passaram e pelas histórias que estão acontecendo nesse Brasil no momento, o PAN é uma forma de nós
segurarmos a barra do que está aí fora. Se nós nos juntarmos para segurar as coisas, acho que a situação da ciência brasileira vai ficar bem difícil. Muito obrigado.